Olá! Hoje a gente vai mergulhar num campo fascinante, a psicofísica. Temos aqui um material bem interessante, Psicofísica da Sensação e Percepção. Hum, A ideia é entender como o mundo físico, assim as coisas lá fora, se conectam com o que a gente sente, o que a gente percebe aqui dentro. exato. Basicamente, desvendar os mecanismos da nossa experiência sensorial, né? Como a gente capta os estímulos. É isso aí. A psicofísica tenta quantificar mesmo essa relação entre a intensidade de um estímulo físico, luz, som, qualquer coisa, e a sensação que ele causa na gente. Tipo uma ponte, então. Uma ponte? Perfeito. Entre o físico e o psicológico. É um campo antigo até, com raízes lá em Fechner, Weber, pioneiros mesmo. Ok, legal. Então vamos. Vamos desembrulhar isso. O ponto de partida parece ser o tal do limiar absoluto, Isso. que seria a intensidade mínima para a gente sequer notar que alguma coisa existe. E exatamente. A menor quantidade de estímulo detectável. O material dá uns exemplos assim impressionantes. Uma chama de vela a 45 quilômetros. Nossa! É, incrível, né? Numa noite bem escura, sem poluição luminosa. Ou o tic-tac de um relógio a 6 metros, em silêncio total. E uma colherzinha de açúcar em quase 10 litros de água. A gente consegue sentir. Conseguimos, em condições ideais. Mostra como nossos sentidos são bem aguçados, né? Mas claro, eles têm esse limite mínimo. Mas aí tem um detalhe. Esse limiar não é uma linha super definida, certo? Não mesmo. É aí que fica interessante. Ele é definido como a intensidade que a gente detecta, tipo, em mais ou menos 50% das vezes que ela aparece. Peraí, 50%? Isso não soa meio vago? Por que não 100% ou 0%? Ótima pergunta. Esse 50% diz muito. Mostra que a nossa percepção, bem ali na fronteira do detectável, ela não é um interruptor liga-desliga. Ah, É mais uma questão de probabilidade, sabe? Reflete a variabilidade natural dos nossos sentidos, da nossa atenção a cada momento. Não somos máquinas, né? entendi. Faz sentido. Então, abaixo desse ponto é o subliminar, que a gente não percebe conscientemente. Isso. E acima é o supraliminar, que a gente já tem mais chance de perceber. Existem métodos para medir isso, mas todos mostram essa variação. Tá, então mesmo que um estímulo tenha intensidade para ser detectado, às vezes a gente não detecta. Não é garantido. Correto. E aí que entra outra ideia fundamental, a teoria de detecção do sinal, ou TDS. TDS. Ela argumenta que a nossa decisão sim ouvir ou não ouvir não depende só da força do sinal em si. Depende do que mais, então? Depende também do ruído. E ruído aqui é qualquer coisa que atrapalha, não só barulho. Pode ser distração, pode ser atividade neural aleatória no nosso próprio cérebro. Ah, entendi. O chiado do sistema. Exato. E depende também dos nossos critérios internos. Sua expectativa, sua motivação, até o seu cansaço. Como no exemplo do texto, né? Passando roupa, acho que ouviu o telefone. Isso. A decisão de ir atender, ou mesmo de achar que ouviu, depende do som, claro. Mas também se eu estou esperando uma ligação importante ou se a máquina de lavar está ligada fazendo barulho. Perfeito. A TDS ajuda a entender como esses fatores psicológicos, digamos assim, se misturam com a pura sensibilidade física. E dá para separar uma coisa da outra? Tipo, saber se eu sou boa em ouvir o telefone baixo ou se eu só acho que ouvi porque estou ansiosa. Sim, a teoria tem ferramentas para isso, como as curvas ROC. Elas ajudam a separar a sensibilidade real da pessoa da tendência dela dizer sim ou não o viés de resposta. Uau, que complexo! Então, o que a gente percebe é essa mistura toda. E na construção, como você disse antes. Fascinante. Bom, falamos do mínimo para detectar algo, mas e para notar uma diferença, tipo entre dois pesos ou dois sons? Ah, aí a gente entra no limiar diferencial, também chamado de diferença apenas perceptível ou DAP. DAP. É a menor mudança na intensidade de um estímulo que a gente consegue notar. E isso varia também, imagino? Valia muito. O exemplo do tato é ótimo. A ponta dos seus dedos consegue sentir diferenças mínimas de textura, de pressão. Uhum. Já nas costas, você precisa de uma diferença bem maior para notar. A sensibilidade não é uniforme pelo corpo. E essa capacidade de discriminar diferenças é super importante no dia a dia, né? Com certeza. E existe alguma lei, alguma fórmula para relacionar a intensidade física com a intensidade que a gente sente? Tem sim. É um clássico da psicofísica, a lei de Fechner. Lei de Fechner. A fórmula é S igual
K log I. Simplificando muito, o que ela diz é a nossa sensação, S, não cresce na mesma velocidade que a intensidade física, I. Como assim? Ela cresce de forma logarítmica, ou seja, para você sentir aumentos que parecem iguais na sua cabeça, tipo um som ficando um pouco mais alto, depois um pouco mais alto de novo, a intensidade física do som precisa aumentar cada vez mais. Ah, então a nossa régua interna de sensação é diferente da régua física lá fora. Exatamente. Foi uma tentativa pioneira de colocar a experiência subjetiva, a sensação, numa escala mais objetiva, quantitativa. Certa. Então, juntando tudo isso, a mensagem principal é que a nossa percepção não é uma foto fiel da realidade, né? De forma alguma. Ela é construída. É filtrada por esses limiares, o absoluto e o diferencial. Influenciada pelo ruído, pelas nossas expectativas. Pelo jeito como o nosso sistema nervoso processa as intensidades, como a lei de Fechner sugere. É um processo ativo e bem complexo. E entender isso é importante porque, além de ser super interessante por si só, Bom, é fundamental para entender processos psicológicos mais amplos, como a atenção funciona, sabe? Porque a gente foca em certas coisas. Como a gente forma julgamentos baseados no que os sentidos nos dizem. faz sentido. E vai até além. Ajuda a entender como informações que nem percebemos conscientemente, os tais estímulos subliminares, podem ainda assim ter um efeito sutil nas nossas respostas. É o que o pessoal estuda em priming. Nossa, isso abre muita coisa para pensar. E acho que deixa uma reflexão final, né? Qual seria? Se a detecção mais básica de um estímulo já é meio probabilística, lembra dos 50%, e ainda é afetada pelo ruído e por quem a gente é naquele momento, que pedaço dessa avalanche de informação que está lá fora realmente entra e molda a nossa experiência consciente a cada segundo? E o que será que está agindo na gente, assim, por baixo dos panos, sem que a gente nem perceba? É uma pergunta excelente. Mostra como ainda há muito a explorar sobre essa fronteira entre o mundo físico e a nossa mente.